Graça, misericórdia e paz da parte do Eterno e do seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Tributamos a Ele o que lhe é devido, a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Queridos, compartilhe esse meu canal com as pessoas para me ajudar, para que as pessoas possam ouvir uma palavra de edificação para o corpo de Cristo. Não se paga para inscrever em canal, é gratuito. É só apertar na palavra inscrito e daí todas as vezes que gravarmos uma mensagem, você receberá diretamente no seu zap, né, a gravação dessa mensagem. Dê um like, é muito importante esse seu like, dizendo se gostou ou não gostou, e para que esse canal ele venha crescer cada vez mais e vidas serem alcançadas para serem edificadas no corpo de Cristo que somos cada um de nós. Portanto, eu quero te agradecer de coração, você me ajudando ou não na divulgação desse canal, como já disse, para o crescimento de todos. Quero compartilhar uma palavra no Evangelho segundo São Lucas. São livros históricos, né, junto com Mateus, Marcos. E este capítulo 10, versículo 29 e 30, que diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus então lhes respondeu, dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram e espancaram-no e retiraram, deixando-o meio morto. Aqui nós encontramos, nessa parábola que é chamada do bom samaritano, né, o encontro entre um doutor da lei, que era fariseu, diante do mestre, que era o Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, como humano. E eu quero dar por tema: quem é o meu próximo? Baseado em tudo isso que acabei de ler. Querido, esse homem, ele era um religioso. Assim como nos seus dias, o que mais haviam eram pessoas religiosas. Pessoas que chegavam a ser radicais ao extremo, pelo zelo que tinha, pela religião que praticava, ao ponto de perseguirem outros, assim como o próprio Paulo, o apóstolo, que antes de se transformar, ele perseguia os crentes, encerrava em prisão, quando as pessoas não queriam se tornar judaizantes, assim como ele era um judaizante. E assim, nos dias de Paulo, nos dias de Cristo, o que mais existiam eram pessoas religiosas. E essas pessoas, elas queriam, porque queriam que outras pessoas fossem seguidoras da lei, tais como elas pensavam que eram, pois elas mesmas não conseguiam cumprir a lei que fora outorgada e trazida por Moisés. Sempre tropeçavam na lei, mas Cristo veio para cumprir a lei e colocar o fim na lei, aonde
ele um dia disse: está tudo consumado. Queridos, o que fere mais os religiosos é o amar o próximo e não a Deus. E nos nossos dias, nós vemos isso acontecer demasiadamente no sistema religioso, nas chamadas igrejas evangélicas. Quando você está nesses lugares onde eles se reúnem, que eles chamam de igreja, você é o próximo dele. O tratamento deles para com você, até que algumas vezes eles te tratam bem por você fazer parte desta mesma comunidade que eles fazem. Mas quando você não está mais lá, você deixa de ser para eles o próximo. Todos dizem que amam a Deus, mas o difícil é amar o próximo, assim como esse homem, esse líder dos fariseus, ali estava ele e ali estava o mestre da graça. E esse homem então pergunta ao mestre da graça: quem é o meu próximo? Hoje os religiosos são isso e são aquilo, eles são presos às tradições, e só na hora de amar o próximo, nessa situação aqui, o que aconteceu na parábola que Jesus contou? O sacerdote veio e passou de largo, assim como o levita veio e passou de largo. Ignorou aquele homem que estava caído à beira do caminho. Não quiseram saber quem era aquele homem. Podia ser até um dos seus, ou até mesmo um desconhecido, mas era o seu próximo. Essa era a mensagem que Jesus, o mestre da graça, queria passar para aqueles religiosos que ali estavam, representado na figura desse líder religioso. Porque aquele homem caindo talvez não comungasse com ele. Eles conhecem, mas não praticam. Você só é o próximo quando você observa os preceitos ensinados por eles. Dentro da religião, dentro do sistema, quando você procura cumprir todas as tradições impostas por eles, todos os preceitos dos homens, tudo aquilo que nos estatutos das denominações são observados, então você é considerado próximo porque você comunga dessa mesma prática com eles. O samaritano era um gentio, excluído da comunidade de Israel, assim como muitos hoje estão excluídos dessas comunidades evangélicas e são chamados por eles de desigrejados, e eles não os consideram mais como irmão, como crente, como um que um dia vai morar no céu. Talvez hoje, nós que somos chamados de desigrejados por eles, talvez esse samaritano estivesse nesta mesma situação, como gentil que era, por não pertencer à comunidade judaica. Olha, aquele samaritano não era crente aos olhos daquele sacerdote, nem tampouco daquele levita. Como nós, que somos desigrejados, chamados por eles, não fazemos mais parte de lá, porque nós não frequentamos mais as instituições religiosas. Esse samaritano não seguia o caminho dos religiosos, e sim o caminho, quem sabe, do Evangelho de Cristo Jesus. Assim como nós hoje, chamados de desigrejados, nós seguimos o caminho do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo dos gentios.
o evangelho do Cristo ressurreto, e não do Cristo, filho de Davi, do Cristo Nazareno, mas do Cristo que está vivo e vivo para todo sempre. O próximo é quem necessita de nós. Aquele homem samaritano necessitava da ajuda do sacerdote, como necessitava da ajuda daquele levita, mas não teve. Ele foi rejeitado por aqueles dois que compunham ou que faziam parte de uma comunidade de Israel. O caminho do samaritano era um caminho diferente, segundo eles, dos deles, porque não era o caminho da comunidade judaica. E quem sabe o caminho daquele samaritano era um caminho que aos olhos daquele levita e daquele sacerdote não lhes significavam nada para eles. Assim como hoje, nós que estamos na graça de Deus, não significamos nada aos olhos dessas pessoas que fazem parte desse sistema perverso, cruel e mau. O caminho que estende as mãos, os religiosos, eles são completamente diferentes daqueles que seguem o Evangelho de Cristo Jesus, porque não fazemos acepção de pessoas, nós vemos todos numa mesma posição no corpo de Cristo, como uma unidade, onde todos somos irmãos e ninguém é mais do que ninguém. Respeitamos a todos que compõem esse corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. É Ele quem governa, é Ele que é o centro, a primazia é dele, é Ele que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, porque nós entendemos e sabemos que Ele é o centro de tudo, de todas as coisas. Sabemos que Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente dele, a honra é somente dele, o poder é somente dele. Nós vivemos ele 24 horas por dia, porque entendemos e compreendemos que ele é espírito e os que o adoram o faz em espírito e em verdade. Nós o adoramos 24 horas por dia. Aonde nós estivermos, nós estamos em adoração a Ele, porque entendemos que Ele mora no nosso espírito e no nosso espírito testifica com o dele que somos filhos de Deus. É isso que acontece com aqueles que são de Cristo. Não como nas comunidades evangélicas, quando há grupos, as pessoas se dividem. Uns são admiradores de A, outros de B, outro de C, outro de D. Tem os seus pregadores prediletos, os seus cantores prediletos. Muitos, quando não ouvem a palavra pregada por aqueles que eles são simpatizantes, ele chega ao ponto de admitir que aquela reunião que eles chamam de culto não foi legal, não foi boa, porque o seu preferido talvez não fosse o pregador da ocasião. É assim que acontece. Nos dias de Paulo também eram assim. As pessoas brigavam e discutiam. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou disso e pertenço àquilo. Mas o caminho do samaritano é o de Cristo. O caminho de Cristo é diferente do caminho dos homens, porque no caminho de Cristo a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os certinhos. Eram eles que detinham as revelações, os conhecimentos, ou o conhecimento pertenciam a eles. Eram os que praticavam a lei ferrenhamente, como nos nossos dias, aqueles que se demonstram serem mais santos, aqueles que ocupam a primazia, aqueles que ocupam os primeiros lugares, são esses que estão em destaques, esses que se dizem terem títulos como uma autoridade, esses
que se intitulam líderes espirituais e colocam as pessoas debaixo dessa autoridade espirituais, se comportam como aqueles fariseus religiosos da época de Cristo. E Jesus então contradizia os fariseus, porque eles não praticavam ou não colocavam em prática aquilo que eles diziam acreditar ou aquilo que eles ensinavam. Os fariseus diziam que Jesus fazia não era de Deus. Eles chegavam a esse ponto. Os fariseus eram dizimistas, como muitos hoje são dizimistas. Tentam barganhar com Deus para se enriquecerem dentro do ensinamento que esses líderes trazem dentro dessas sinagogas. Quando nós entendemos e compreendemos que os dízimos não são para nós, foram para os judeus naquela época, naquele período. Mas eles ensinam como uma obrigatoriedade, ensinando o povo a barganhar. Se você der, você vai ser abençoado. E se você não der, você será amaldiçoado. Sabe por quê? Porque eles se colocam numa posição de serem abençoadores, mas também de amaldiçoadores. E eles amaldiçoam. Se você não der o dízimo, o seu carro vai ser roubado, o motor vai bater, a sua casa virá uma farmácia, a sua panela de pressão vai explodir. Enfim, são muitas as maldições ditas por eles sobre aqueles que não dizimam. E com isso eles estão se enriquecendo cada vez mais. Não trabalham, não pagam INSS, porque tem altos salários na frente dessas comunidades, trocam de carro todos os anos. Eles têm casa de praias, moram nos melhores condomínios da zona sul da cidade, onde eles têm os seus templos religiosos, têm os melhores planos de saúde, comem nos melhores restaurantes e os seus filhos estudam nas melhores escolas. Tudo à custa desse dízimo de Malaquias, capítulo 3. Os fariseus eram dizimistas, assim como muitos desses são dizimistas nos dias de hoje. Os fariseus jejuavam. Hoje não é só eles que têm a verdade. Ou seja, hoje é só eles que têm a verdade. E a verdade, eles dizem que pertence a eles. Eles só dizem que só eles têm o Espírito Santo. Só eles vão para o céu. Porque eles cumprem todas as tradições. Era assim nos dias de Jesus. Dogmas são cumpridos nos dias de hoje também. Liturgias e rituais. Isso acontece dentro dessas chamadas instituições evangélicas. Os fariseus pregavam determinadas passagens para justificar os seus atos. Assim como hoje nos dizem que estamos vivendo, esses líderes religiosos pegam passagem, textos isolados, para justificarem esses seus comportamentos. Eles querem se valorizar. Na maioria desses templos evangélicos tem cadeiras. E há uma cadeira lá central diferente das outras, onde se assenta o presidente, aquele que é o maioral. E os seus auxiliares se assentam ao seu lado. E os liderados ficam de frente para eles. E ali, num certo momento dessa reunião chamada de culto, ele assume o microfone. E dentro do tempo que ele quiser, 1 hora, 1h30, todos ali ficam ouvindo o que ele tem a dizer, sem direito de questionar. E tem por obrigação de aceitar tudo aquilo que ele acha que tem que ser. E como ele diz que tem que ser. É assim que nós vemos dentro dessas instituições religiosas. É assim que acontece lá. As pessoas não questionam. Elas não indagam sobre aquilo que eles estão ensinando ou sobre aquilo que eles estão dizendo. Fazem questão de títulos, de posições de destaque, de ocuparem a primazia. Enche seus dedos de anéis.
não se contentam e estão sempre procurando novos títulos. Só falta agora o título de semideus. É como se fosse no exército, na marinha ou na aeronáutica, que entra como soldado e atinge a mais alta patente, na marinha de almirante, no exército de general e na aeronáutica de brigadeiro. É assim que acontece dentro dessas instituições religiosas. Agora eu sou presbítero, serei evangelista, agora sou pastor, bispo, apóstolo, bispo primaz, semideus. É isso que acontece, é isso que nós estamos vendo. Quando isso são dons concedidos por Deus aos homens. E como dons concedidos por Deus aos homens, ninguém é mais do que ninguém. Nós somos todos iguais, respeitamos uns aos outros. Cada um dentro do dom que o Senhor lhes concedeu. Porque a igreja não são quatro paredes, a igreja somos nós. Nós somos espírito revestido de carne. E ele habita no nosso espírito. Ele é o cabeça dessa igreja. Nós somos uma unidade nesse corpo, como organismo vivo. Adoramos a ele em espírito e em verdade. O nosso culto é racional. E assim então entendemos qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Somos livres. Vivemos numa liberdade plena e não em libertinagem, como eles pregam, ou conforme eles dizem que aqueles que estão em liberdade, na verdade, querem libertinagem. Não! Experimente o evangelho da graça de Deus e você vai dizer como Paulo disse, eu não vivo, mas ele vive em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. O Deus de paz supre todas as minhas necessidades por Cristo Jesus em glória. Você vai dizer, o morrer é ganho, o viver é Cristo. Você deixa de ter medo da morte, você deixa de ter medo do inferno, você deixa de ter medo do devorador. Sabe, porque você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Você não tem medo de nada. É Cristo que vive em você. E você nele. É o ramo na videira. E você sabe que sem ele nada você pode fazer. Queridos, os fariseus querem serem reconhecidos pelos homens como nos dias de Jesus. E nos dias de hoje não é diferente. Os fariseus, que são os religiosos, eles querem serem reconhecidos. É isso que eles querem. Muitos vão porque são, sabe que indo, vão pregar, vão cantar, vão ter oportunidade, vão sentar em lugares de destaque. E quando eles não são mais reconhecidos como eles acham que deveriam ser dentro desses lugares, então eles mudam para outros lugares ou então abrem as suas próprias instituições. É por isso que o número de igrejas que eles chamam de templos, que eles chamam de igreja, tem aumentado assustadoramente. Cada um quer ter a sua, porque é um grande negócio, é o melhor negócio aos olhos dos homens. É um dinheiro fácil que essas pessoas têm. E enquanto os seus liderados, muitas das vezes passam por dificuldades e por necessidades. Muitos não têm as 3 refeições diárias. Às vezes não tem dinheiro para o gás, para a luz, para os seus compromissos junto às suas famílias. Mas eles têm que ofertar e têm que dizimar. Porque é isso que esse evangelho ensina, é isso que esse evangelho prega. E lá dentro dessas instituições religiosas, nós presenciamos uma série de coisas ainda do sistema mosaico, de preceitos ditos e ensinados pelos homens, enganos, heresias. Nós, na graça de Deus, cremos em Cristo. Ele é soberano, ele reina sobre tudo e todo. Tudo é dele, nada foge o controle das suas mãos. Ele nos escolheu antes que tudo existisse. Por isso nós somos um predestinado.
somos eleitos, salvos para sempre. Por isso que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A nossa vida é dele, pertence a ele. Nós sentimos comunhão plena com ele, 24 horas por dia. Nós amamos a ele, mas amamos também o nosso próximo. Amamos os nossos irmãos. Aprendemos a amar os nossos inimigos. E a nossa oração passa a ser de súplicas, de ações de graça pela vida dos nossos amigos e até de inimigos, se é que temos. Sabe por quê? Porque nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. E então nós procuramos fazer qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Que esta palavra possa refletir no seu coração, na sua vida, que você possa pensar nisso e deixar Cristo triunfar. Deixar Cristo ocupar o primeiro lugar. Deixar Cristo ser o seu pastor, ser o Senhor da sua vida, ser o soberano que reina sobre você. Que você possa vivenciá-lo 24 horas por dia. Que você possa, na prática, adorá-lo em espírito e em verdade. Não de lábios, como dizíamos quando estávamos dentro do sistema religioso, mas a prática era diferente. Porque muitos não sabem o que é adorar o Pai em espírito e em verdade, como também não sabem o que é o culto racional. O nosso culto é racional. Nós servimos a Ele em espírito e em verdade. Nós podemos dizer quando estamos em graça: Maranata, Maranata. Nós não temos medo de nada. Se Ele nos deixar viver aqui dentro do tempo que ainda nos resta, porque todos nós temos um tempo aqui neste mundo. Nós somos gratos a Ele, mas não nos incomodamos, não estamos preocupados. Quando será esse tempo? Porque sabemos que quando esse tempo chegar, nós iremos para Ele, de onde nós viemos, nós voltaremos, e num corpo glorificado, assim estaremos para sempre com Ele. Amemos a Deus e o próximo como a nós mesmos. Que Ele tenha misericórdia e compaixão. Amém, amém e amém.